Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. Hoje eu vim trazer uma review sobre a minha experiência lendo A Muralha de Winnipeg e Eu, da Mariana Zapata. Ela é muito conhecida por causa de Lukov com Amor, que foi um livro muito hypado ano passado. Eu até queria ler, mas me falaram que é um slow burn, que demorava muito pra acontecer as coisas, e eu fiquei um pouco assim, ai, não sei se eu leio. Acabei que eu nem li, né, gente? Acabei fingindo que não existia o livro, que nunca esteve na minha wishlist, mas voltei atrás, só que resolvi pegar um outro livro dela pra ler, que eu também vi gente indicando, que é A Muralha de Winnipeg e Eu. Então, nessa review, vou explicar pra vocês um pouco mais sobre essa história e o que eu achei da escrita dessa autora. Não acho que é um livro perfeito, assim, mas eu tive uma experiência realmente muito agradável. Se você já me acompanha no meu Instagram, Mika Caetano com 2 Os, você já sabe a minha opinião sobre essa história e o que eu senti, porque eu já soltei a resenha lá. Mas preferi fazer esse vídeo aqui também pra poder falar um pouquinho mais, né? A gente tem pouco espaço ali no Instagram para contar as nossas opiniões, porque a gente só pode escrever até 2.200 caracteres. E aqui eu posso falar com vocês eternamente, né? Se deixar. Então, bora lá pro vídeo. Se você gosta da Mariana Zapata, que também quiser comentar sua experiência de leitura, deixa aqui nos comentários. E já deixa o seu like aí também, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ativa também o sininho para não perder nadinha. A Muralha de Winnipeg e Eu, ela já começa contando ali a relação, né, de trabalho da Vanessa e do Aidan Graves. O Aidan é um jogador muito famoso de futebol americano. Ele é canadense, mas está atualmente trabalhando ali nos Estados Unidos por causa desse time. E ele é conhecido como a Muralha de Winnipeg porque o cara é muito grande, ele é gigantesco. A gente vai ver várias referências ao tamanho dele ali. E ele contrata ali a Vanessa para ser sua assistente pessoal, para cozinhar para ele, porque ele é vegano. Mesmo que ele não se intitule dessa forma. Então ele não come nada que seja de origem animal. E ele precisa de alguém para cozinhar para ele, para responder e-mails, para fazer toda a parte ali das redes sociais. Uma faz tudo, basicamente, né? Então ele contrata a Vanessa por causa dessas especificações, mas pelo motivo principal, que ela não irrita ele. O Aidan, ele é muito reservado, muito na dele. E ele não sabe lidar muito bem com a fama, ele é uma pessoa mais bem centrada, sabe? E a Vanessa, ela não passa essa linha de chefe funcionário. É claro que ela tenta ali perguntar pra ele como é o dia dele, se ele tá bem, tenta criar uma convivência um pouco mais tranquila entre os dois, mas que não acaba avançando demais. Então o Aidan gosta disso, sabe? Dela ser uma pessoa que fica na dela, que não precisa o tempo todo ficar enchendo o saco dele ali. Porque é algo que ele não gosta mesmo, ele não gosta de ter muito contato com as pessoas, ele gosta mais de ficar na dele e esperar que as pessoas façam seu trabalho sem que ele precise ficar toda hora explicando. E a Vanessa, ela atende muito bem esses pré-requisitos. E aí tem 2 anos que eles estão trabalhando juntos, sendo a Vanessa literalmente a pessoa que salva o Aidan de todas as situações. Ela tá ali na cola dele 24 horas, ela mal tem tempo para respirar e para colocar o seu grande sonho para enfim acontecer, que é se tornar uma designer freelance. E ela faz ali alguns thrillers de desenho, de fazer capa para autor, alguma coisa nesse sentido, mas ela nunca conseguiu de fato focar nisso, principalmente porque o trabalho dela com o Aidan é muito desgastante, ela realmente não tem tempo para absolutamente nada. E aí que ela resolve se demitir, né? Ela resolve mudar essa situação, enfim, correr atrás dos sonhos dela, colocar esse negócio ali pra correr e resolve então que ela vai sair desse trabalho. Ela juntou ali um dinheirinho durante esse longo tempo que ela trabalhou com ele e ela acha que esse é o momento ideal para ela, enfim, começar a andar com as próprias pernas. E aí ela conta pro Aidan, né, que vai se demitir. Ele aceita super bem, aparentemente, ele nem reclama, não fala nada. E isso era uma das coisas que também vinham incomodando a Vanessa ao longo desse trabalho, porque o Aidan, ele quase não falava com ela. Na verdade, ele era, tipo assim, o mínimo do mínimo do mínimo da educação com a Vanessa, e ela se sentia muito otária, porque ela sempre tentava fazer de tudo por ele, e ele não agradecia, ele não conversava com ela, tipo, ignorava ela, entendeu? Então, ela também estava desgastada emocionalmente de se sentir uma pessoa meio que explorada e nem receber um agradecimento por isso. Então, quando ela resolve, enfim, se demitir, todos esses sentimentos conflituosos que ela sente em relação ao antigo chefe acabam sendo explanados, né, vindo à tona. E aí o mês se passa e a gente vai ver a Vanessa em uma nova situação, né, começando a ter seus próprios clientes, fazendo o seu trabalho, que era o grande sonho dela. Só que de repente, quem surge, gente, na vida dela de novo? O Aidan. O Aidan surge ali no apartamento dela, pedindo basicamente para ela voltar
a trabalhar para ele. E a Vanessa não quer fazer isso, obviamente, então ela meio que elenca ali todos os motivos para que ela não aceite essa oferta, explica que ele nunca tratou ela bem, que ela se sentia muito explorada, ela não tinha tempo para ela, ele nunca quis conhecer ela de verdade, então ela elenca ali várias situações e razões para que ela não queira voltar a trabalhar com ele. Mas ele não desiste fácil, gente. Quando a muralha de Winnipeg coloca na cabeça aqui que é uma coisa, ele vai atrás e não desiste até conseguir. Então, ao longo da semana ali, dos dias, ele vai continuamente na casa dela pedindo, implorando para que ela volte. E é óbvio que se você pensou que o Aiden iria voltar para a vida da Vanessa sem motivo algum, você pensou errado. Ele tá passando por uma situação em que ele precisa muito da ajuda dela e a gente vai entender isso ao longo do livro. Eu não vou contar para vocês para que vocês possam descobrir sozinhos. E ele quer então que ela volte a trabalhar com ele justamente por causa disso. E a Vanessa, como qualquer estudante pobre, né? Tipo, eu, você e qualquer outra pessoa, nos Estados Unidos, como vocês sabem, eles precisam pagar para fazer uma boa faculdade. Então, a Vanessa, ela consegue passar ali no vestibular para a faculdade que ela sempre quis, né, no Tennessee, só que ela não ganhou nenhuma bolsa. E aí ela resolve abraçar esse sonho, independente do quanto vai custar, e acaba pedindo um empréstimo estudantil, que é uma coisa absurda nos Estados Unidos. Os juros é muito grande, sabe? É quase o valor de uma hipoteca de uma casa, que você vai ter que pagar por causa de um estudo. Então, talvez não valesse tanto a pena assim. Mas como ela era mais jovem, estava desesperada e queria alcançar o sonho dela de estudar artes, ela acaba então fazendo essa besteira. E aí esse empréstimo vai correndo ao longo dos anos para que ela enfim comece a pagar. Só que pelas contas, ela ia pagar, tipo, juros em 30 anos, gente. Ela não ia conseguir entregar todo o valor, porque, tipo, tá na casa de 3 dígitos de tão alto que o empréstimo dela ficou. E ela nunca contou essa situação pra ninguém. Tipo, ninguém sabe que ela fez isso porque ela não queria preocupar a família dela. Só que há uma pessoa que sabe disso. Sim, gente, o Aiden. O Aiden sabe de tudo, né? Até porque quando ele foi contratar ali a Vanessa, ele teve que fazer ali uma investigação pra saber, né, quem ela era e tal. Então ele descobriu que ela tinha essa grande dívida. E ele usa esse argumento, né, pra que ela ajude ele. Ou seja, se caso a Vanessa aceitasse a oferta de voltar a trabalhar com ele e ajudá-lo a fazer o que ele precisa ali, né, para atender seu objetivo, ele pagaria o empréstimo dela. E ela fica super tentada porque o valor é realmente muito alto e ela não teria como fazer isso, mesmo se esforçando, mesmo trabalhando que não é maluca. Ela demoraria muito tempo para conseguir pagar. Então ela acaba aceitando e aí ela passa então a morar com o Aiden. E aí a gente começa o slow burn. E para quem não sabe, slow burn significa queimação lenta, ou seja, é aquele livro em que os autores eles demoram muito para desenvolver o casal. Eles vão se conhecendo aos poucos, o relacionamento ele vai sendo construído bem tranquilamente, assim, quase nenhuma interação, realmente é bem devagar. E nisso a Mariana Zapata é expert. Eu não sei se vocês já leram de Lukov com Amor, eu não tenho essa experiência ainda pra dizer pra vocês, mas em A Muralha de Winnipeg ela leva o nível de slow burn muito acima do que eu estava esperando. A história ela tem quase 600 páginas e demora muito pro Aiden e a Vanessa ficarem juntos. Então, se você é do tipo que não gosta de slow burn, não gosta dessa demora, eu não recomendo esse livro pra você, porque você vai se frustrar, você vai estar esperando uma coisa que vai demorar muito pra acontecer. E eu vou dar um grande spoiler aqui, tá, gente? A primeira cena quente entre eles vai acontecer, de fato, em 96% da leitura. Então você já imagina o quanto a gente precisa chegar ali pra conseguir ter esses refrescos. Então, antes a gente falar dos pontos positivos da história, que eu vou explicar pra vocês o que eu gostei, tá? Eu vou falar logo dos pontos negativos. Um dos pontos negativos, como eu falei, é muito slow burn, muito lento, as coisas demoram realmente muito pra acontecer. Tá na proposta dessa autora, aparentemente todos os livros dela são escritos dessa forma. Inclusive a Muralha de Winnipeg faz parte de uma série, se eu não me engano, de 3 ou 4 livros, tá? Então fica aí a recomendação também para vocês poderem pesquisar os demais dessa série. E um dos pontos que mais me incomodou foi justamente isso, de demorar muito para as coisas acontecerem. No caso da gente ver quase nenhuma interação, assim, entre os personagens, de ver que eles estavam começando a se apaixonar. Quase não tem isso, entendeu? Então, é realmente, o slow burn é um dos pontos que podem ser positivos, se você gosta, mas que pra mim pesou um pouquinho mais pro negativo. Outra coisa que eu não curti tanto é que algumas coisas não tem tanto aprofundamento. No caso aqui, são as questões
questões familiares de ambos os personagens. Os dois não têm boas relações com os pais, tá? A Vanessa, ela veio de um lar completamente desestruturado, a mãe dela acabou abandonando a família e ela tem uma relação muito difícil com as irmãs mais velhas. E a gente quer entender mais essa relação, quer saber por que elas não se dão bem, e a autora não desenvolve isso, dá uma explicação muito rasa sobre o que aconteceu, mas não aprofunda em momento algum. E eu penso que se você tem um livro de 600 páginas em que você foca muito no slow burn, é obrigatório você desenvolver mais o palco de fundo, que são os familiares, a relação ali dos personagens com seus pais, com as suas famílias. E ela não faz isso em nenhum momento, nem com a família da Vanessa e nem com a família do Aiden. Que pra mim o Aiden é o pior, porque não tem, tipo, nada sobre ele, basicamente. É uma incógnita do início ao fim. Ele também quase não aparece na história, e esse é o terceiro ponto negativo dessa história, na minha opinião, porque a gente não tem quase nada desse personagem. Ele foi construído de uma forma muito taciturna, mais reservada. Eu não sei dizer pra vocês, mas eu fiquei com a leve sensação de que ele tinha alguma síndrome, sei lá, síndrome de Asperger ou algum grau de autismo, porque ele realmente não conversa, ele gosta muito de ficar na dele, ele quase não tem amigos. Então, talvez a autora tenha colocado, assim, algumas características de alguma síndrome que ela não quis relatar, mas que ela quis deixar aparente, porque o cara quase não abre a boca. Só que o fato da mocinha narrar o livro do início ao fim, então a gente não vê o ponto de vista do Aiden, e é também um dos motivos que ele não aparece tanto assim na história, faz com que a gente não consiga perceber o match dele, sabe? A gente tem basicamente o Enemies to Lovers, só que acontece que a gente não consegue ver o momento específico em que o Aiden se apaixona pela Vanessa. Como a gente tá vendo o livro pelo ponto de vista dela, a gente entende o momento em que ela diz: nossa, estou apaixonada, estou gostando dele, vejo ele de outra forma. Mas a gente não tem esse insight sobre ele, né? A gente mal vê eles conversando, mal vê ele se interessando por ela, não tem dicas disso. Em alguma cena ou outra a gente percebe um toque de ciúmes, mas também não tem muito aprofundamento nessas cenas. Então a gente realmente não entende quando o personagem começa a amar a Vanessa. E eu sinto que isso poderia também ser melhor explorado. E aí me leva a essas duas questões. Eu não sei se foi proposital, no caso de ela estava escrevendo ali sobre uma pessoa que tinha uma condição de sociabilidade zero, porque o Aiden realmente não tem nenhum trejeito social, ou se ela falhou nesse ponto, sabe, com o personagem mesmo, não soube desenvolvê-lo. Então fica aí em aberto pra vocês. Mas, bora ali os pontos positivos, que não é só de pontos negativos que vive esse livro. Eu gostei muito dele, gente. A narrativa da Mariana Zapata, apesar de ser lenta, é muito gostosa. Ela enrola, sim, na história, fica um pouquinho de lenga-lenga, principalmente no início, porque as coisas demoram muito pra acontecer. No caso, né, da Vanessa voltar a trabalhar pro Aiden, isso demora, tipo, uns 30% realmente pra, de fato, ela voltar a morar com ele. Eu acho que também poderia ser um pouquinho mais curto, mas os 20% finais da história compensam muito, muita coisa acontece, digamos assim, os personagens, enfim, começam a gostar um do outro, o Aiden começa a demonstrar mais afeto, e a gente tem a cena quente, que foi simplesmente maravilhosa, muito bem escrita. Então, nesse sentido, a narrativa dela realmente é muito boa, por isso que eu sei que muita gente gosta dos livros dessa autora, apesar de todos esses pontos negativos, porque ela tem uma narrativa que te prende do início ao fim. Eu amei ler esse livro por causa disso, porque é uma coisa que te deixa completamente fisgado, sabe? Você lê, mesmo que você não esteja curtindo tanto, mas você tá tão interessado na narrativa que você quer continuar a ler pra saber o que vai acontecer. A Vanessa é um personagem muito gostosa, gente. Ela é muito carismática. A gente entende todos os problemas que ela passa, os ressentimentos com o Aiden, com a família. Então é uma personagem que também foi muito bem construída. E até o Aiden, que mesmo não aparecendo tanto, a gente consegue gostar, porque, nossa, ele tem cenas ali que também são muito emocionantes, principalmente no final, em que ele abre um pouco do coração dele, conta um pouquinho da história dele, e ele tem atitudes muito incríveis, sabe? De homem protetor com a Vanessa. É claro que demora também muito pra ele conseguir atingir esse nível. O cara não tem o menor tato, sabe, pra lidar com as pessoas. Mas ele vai aprendendo ao longo, né, dos capítulos como lidar com a Vanessa, como demonstrar que gosta dela. E é muito fofo. Gente, sério, o crush da minha vida é o Aiden. Ele é muito lindo. E ele tem toda essa gama de ser um homenzão, sabe, um homem grande, muito bruto. Mas quando você conhece o cara, é um coelhinho, um felpudinho. Ai, gente, ele é muito fofo. Eu amei esse casal, amei acompanhar os dois. Realmente foi
foi uma leitura muito gostosa. Eu gostei bastante mesmo, assim, sabe? Apesar das ressalvas, porque me surpreendeu muito positivamente. E agora eu quero ler todos os outros livros dessa série, assim como de Lukov com Amor, porque eu entendi o ponto da Mariana Zapata, sabe? De ela realmente focar em slow burn, dela trazer isso como uma característica dos livros dela. E aí, quando você entende o tipo de história que a autora quer trazer, eu acho que é mais fácil de você gostar. Então, eu não tinha muita ideia do que esperar dessa história, acabei me surpreendendo positivamente e com certeza eu vou ler mais livros dela. Fica aí a recomendação pra você, o livro tá disponível no Kindle Limited, tá? E você também pode comentar aqui nos comentários se você já leu, se você gostou, se você conhece a escrita dessa autora. Como eu falei, gente, apesar dos pontos que eu citei aqui, eu acho que a experiência como um todo é muito gratificante e eu acho que compensa, sim, a leitura. Então, vai sem medo, vai sabendo que é um slow burn, vai sabendo que vai ser mais lento, mas que no final vocês vão ter o coração aquecido. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, da indicação de hoje. Se você curtiu, deixa aí o seu like também, tá? Não esquece de se inscrever no canal. A gente, então, se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!